Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 10, vamos ler do versículo 13 ao 15 nesta manhã. Terça-feira, acho que todos sabem que é feriado, né? Isso o brasileiro não deixa passar. Feriado está marcado na folhinha, mas é um feriado alusivo ao que as pessoas falam, chamam, nomeiam de Dia das Crianças. A gente não trabalha muito com esses contextos comemorativos, mas como se faz essa menção, a gente também não pode deixar passar em branco e não mencionar a importância que as crianças têm dentro de um aspecto do reino de Deus. E também não podemos deixar de apontar o quanto isso também é importante de forma comparativa à nossa vida, à nossa vivência, à nossa prática de vida cristã. Por isso, eu queria compartilhar uma reflexão com os irmãos num texto tão conhecido de todos nós, que fala sobre Jesus abençoando as crianças. Versículo 13 do capítulo 10 de Marcos. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga não achei ainda. Todos acharam, leremos. E aconteceu que as pessoas traziam crianças para que Jesus lhes impusesse a mão, mas os discípulos repreendiam o povo. Todavia, quando Jesus notou o que se passava, ficou indignado e lhes advertiu: deixai vir a mim os pequeninos, não os impeçais, pois deles é o reino de Deus. Com toda a certeza vos asseguro, aquele que receber o reino de Deus como uma criança, aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, jamais terá acesso a ele. Senhor, obrigado pela tua palavra. Senhor, nós abrimos o nosso coração nesta manhã para receber a incorruptível semente da tua verdade, de maneira que essa semente produza frutos, ó Pai, a 30, a 60 e a 100 por um, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, ministre aos nossos corações a tua palavra, o teu ensino, em nome de Jesus. Amém. A palavra aqui de Jesus, ou a fala aqui de Jesus, nos deixa 3 ensinos importantes, principalmente para o desenvolvimento da nossa vida cristã. Apesar de serem 3 ensinos ainda que, dentro de algumas abordagens um pouco diferentes, são fundamentais naquilo que nós pensamos, naquilo que nós desejamos fazer com a nossa própria vida. E o que nós pensamos e desejamos fazer com a nossa própria vida, dentro de um aspecto de vida cristã, sempre tem que partir do pressuposto daquilo que Deus deseja para nós, daquilo que Deus quer de nós. Ou seja, da vontade de Deus para a nossa vida. E Jesus ele deixa claro aqui nesse ensinamento, no momento em que ele vivencia ali algo relacionado a um grupo de crianças que foi levada pelos seus pais para serem abençoadas por Jesus. Jesus, como em todo momento, em todo contexto, ele aproveita para disparar um ensino, não só para os discípulos, para aqueles que estavam ali, mas também para nós hoje. Então, o primeiro aspecto que Jesus pontua aqui é dizendo: deixai vir a mim os pequeninos, deixem vir a mim os pequeninos. E ele aponta para um interesse de aproximação daquelas crianças em relação a Jesus. E aí a gente tem que olhar sobre a ótica das características de uma criança. Crianças são sinceras. É ou não é? Crianças são verdadeiras. Crianças são leais. Crianças são inocentes. Crianças, elas agem dentro de um aspecto de confiança, de credibilidade, ou seja, elas acreditam piamente naquilo que lhes é passada, sem questionar.
sem duvidar, sem colocar à prova o que foi passado, falado, ensinado. Elas simplesmente absorvem aquilo como verdade. São aspectos característicos de uma vida de uma criança, mas também são aspectos característicos que deviam ser alusivos à vida do crente, que nos permite aproximarmos de Jesus. Jesus busca por pessoas sinceras, leais, fiéis, que amam a verdade, que aprendem aquilo que ele tem para ensinar sem questionar. Nesse ponto, ele deixa um ensino aos seus discípulos naquele momento e também para nós, falando o seguinte: deixe vir a mim essas crianças, deixe vir a mim aqueles que são sinceros, deixem vir a mim aqueles que são fiéis, deixem vir a mim aqueles que creem. Não há barreiras para aqueles que agem de forma sincera, para aqueles que creem, para aqueles que são leais a Cristo. Não há barreiras para acessar Jesus e tudo aquilo que Ele tem para nos proporcionar. Mas é necessário que Ele encontre em nós essas características. É necessário que Ele veja isso em nós. Ou seja, tudo que externa pureza, sinceridade, inocência, lealdade, confiança é atraído para Jesus. E oferece a condição necessária de nos aproximarmos dele. No entanto, impurezas, hipocrisias, malícias, deslealdade, falta de fé, de confiança, nos afastam da presença de Jesus. Nos separam da presença de Jesus. Ou seja, se vivemos uma vida hipócrita, se vivemos uma vida de deslealdade, se vivemos uma vida onde nós não conseguimos externar a nossa confiança total em Cristo, estamos dando passos atrás em relação a Jesus. Eu fico imaginando essas crianças chegando, e por que os discípulos tentaram impedirem elas de se aproximar de Jesus? Porque você já viu como é que é criança. Meu filho Bento, ele não aprendeu a andar. Ele não anda até hoje, está com 3 anos de idade. Ele só corre. Ele corre. Tanto que a gente tem que falar: Bento, devagar. Anda. E aí ele para, dá 2 passos e começa a correr de novo. Agora você imagine um grupo de crianças vindo na direção de Jesus e os pais dela falando assim: olha, vai lá para que ele ore por vocês, para que ele abençoe a vida de vocês. E as crianças correndo, e os discípulos: calma aí. Porque aqueles que exalam uma admiração por Cristo querem correr sempre desesperados para a sua direção. Mas isso é inerente àqueles que têm uma vida sincera e não hipócrita. É inerente àqueles que têm uma vida de fé, que confiam e não duvidam. É inerente àqueles que têm uma vida leal aos ensinamentos de Cristo e não ficam vivendo um contexto de infidelidade em relação aos seus ensinamentos no dia a dia, fazendo concessões, relativizando determinadas ações que a palavra de Deus nos ensina e dizendo: olha, não façam isso. E aí às vezes a gente relativiza dizendo: olha, mas se for aqui dentro desse aspecto, desse contexto, eu acho que dá para fazer. Não! Isso é deslealdade. Isso é infidelidade para com os ensinos da palavra de Deus. E isso não faz que nós corramos na direção de Jesus, pelo contrário, isso faz com que nós nos afastemos dele, andemos na direção contrária.
Então a fala de Jesus apontando a característica das crianças na aproximação que elas desejavam ter de Jesus, e ele reforça essa aproximação dizendo: deixem que elas venham até a mim. Deixem elas se achegarem a mim, porque elas são puras, elas são sinceras, elas são inocentes, elas acreditam. Olha o que diz Tiago capítulo 4, no versículo 8. Achegai-vos a Deus e Ele acolherá a todos vós. Pecadores, limpai as vossas mãos, e vós que tendes a mente dividida pelas paixões, purificai o coração. É necessário que, assim como uma criança, a gente tenha convicção para poder se aproximar de Jesus. Crianças são convictas. É difícil você demover de uma criança uma ideia que ela fixou na cabeça. Ela tem convicção daquilo e ela vai brigar por aquilo até quando ela puder. Nós, filhos de Deus, devemos também ter uma vida cristã convicta. O que você quer para a sua vida? Que tipo de convicção é essa que você carrega aqui na primeira barreira você duvida se é aquilo mesmo? Ou se você coloca em xeque determinada direção de Deus para a sua vida? Que convicção é essa? Quando a palavra de Deus diz que aqueles que forem fiéis até a morte, receberão a coroa da vida. Ou seja, a nossa vida cristã tem que ser uma vida de convicção. Se quisermos nos aproximarmos cada vez mais de Jesus, até o momento em que nós nos veremos face a face, é necessário que nós levamos uma vida de convicção, de certeza, onde as dúvidas e as incertezas não podem retirar de nós a convicção de que aquilo que estamos fazendo segue a direção de Deus para a nossa vida. Porque a nossa mente não pode estar dividida entre aquilo que Deus coloca para nós e as nossas paixões carnais. Nós não podemos permitir isso, porque isso externa a falta de convicção, e falta de convicção é uma indicação de uma mente dividida. E o que divide a nossa mente entre se achegar a Deus e se afastar de Deus são as nossas paixões carnais. Lá em Romanos, no capítulo 8, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: porque a inclinação para a carne é morte, mas a inclinação para o espírito é vida. Nós temos na nossa vida duas direções. Jesus ele vai falar sobre dois caminhos, um caminho largo e um caminho estreito. Jesus ele vai falar sobre a impossibilidade de servir a dois senhores, porque você vai agradar a um e desagradar a outro. E o apóstolo Paulo, seguindo com certeza os ensinamentos de Jesus, ele coloca também dentro desse aspecto uma questão de vida, de vivência. Se a sua vida se inclina para a carne, você vai viver de acordo com a carne e vai morrer. Vai te levar a uma morte. Agora, se você vive de acordo com o Espírito e a sua mente está inclinada para aquilo que é do Espírito, isso te leva à vida. Percebeu que não existe dentro dessa direção, não existe vou usar uma palavra da moda agora, não existe uma terceira via? Não existe um caminho do meio? Ou você decide por seguir a mentalidade do Espírito, ou você decide por seguir a mentalidade da sua carne.
Não existe mente dividida. Não existe um meio termo, onde se encontre um ponto de equilíbrio, onde você diga assim, não, eu acho que eu consigo aqui viver pelo Espírito e atender os meus desejos carnais ao mesmo tempo. Não dá. Não tem como. Não é possível. Então a mente dividida indica para nós uma falta de convicção daquilo que nós dizemos acreditar e crer. Para isso, Tiago vai dizer, purifiquem os vossos corações, purifiquem o coração. Assim como uma criança que se aproxima de Jesus porque ela tem a pureza. E Cristo identifica essa pureza ao ponto de dizer, pode vir a mim porque você é puro. Também precisamos indicar isso na nossa vida, buscando purificar o nosso coração, nos livrando do pecado na nossa vida. Porque o que nos impede de nos lançarmos nos braços de Jesus como uma criança são as nossas paixões adultas. Deixa eu repetir isso para você. O que nos impede de nos lançarmos nos braços de Jesus como uma criança são as nossas paixões adultas. Isso precisa estar claro na nossa vida cristã. Mente dividida é uma mente cheia de dúvidas, e as dúvidas nos colocam num estado de estagnação, e muitas das vezes nos faz andar para trás. Romanos capítulo 14, versículo 23, o apóstolo Paulo falando sobre um contexto em relação aos crentes que residiam em Roma, a respeito do que deveriam comer ou deixar de comer, havia essa discussão. E ele começa falando, olha, não há nada que seja impuro, aquilo que Deus criou. Mas se for para não fazer um outro irmão tropeçar, evitem comer isso, evitem tomar esse tipo de atitude, para não escandalizar o outro. E ele termina no versículo 23 dizendo o seguinte, todavia aquele que tem dúvida é condenado se comer, pois não come com fé. E tudo que não provém de fé é pecado. Às vezes a gente acha que o pecado ele só se manifesta na nossa vida por aquilo que a gente faz que é reprovadamente imoral, é ilícito. Mas olha o que o apóstolo Paulo está dizendo, olha só, o que você faz na dúvida é pecado. Porque tudo que não provém de fé é pecado. Tudo que não provém de uma relação de confiança para com Deus é pecado. É o que o autor de Hebreus, no capítulo 11, no versículo 6, vai dizer. Que sem fé é impossível. E o que desagrada a Deus? Senão o pecado. Uma mente dividida é uma mente cheia de dúvidas que nos impede de chegar até Cristo. Agora, se você tiver um coração cheio de fé, buscando a purificação do seu coração, vivendo em santidade, tudo que você fizer para se aproximar de Cristo a partir dessa vivência, deixa eu te dizer algo nessa manhã, não há ninguém que vai poder te impedir. Quando as lutas da vida, as barreiras, as circunstâncias, as situações do dia a dia tentarem te impedir de chegar a Cristo, Ele mesmo vai falar, deixai vir a mim, sai da frente. Porque o reino dos céus pertence a Ele. No segundo aspecto do ensino de Jesus, Ele fala para os discípulos, não as impeçais,
Não se coloquem como barreira entre mim e elas. Não deixem elas afastadas de mim. Um outro detalhe que aponta aqui dentro desse contexto apresentado é que era costume dos judeus levar os seus filhos perante a um rabi, a um mestre, quando eles reconhecidamente tinham aquela pessoa como mestre, eles levavam seus filhos para que fossem abençoados. Isso também indica um processo de preparação para uma escolha de futuros discípulos. Quando Jesus fala assim, olha, não foram vocês que me escolheram, eu escolhi a vós. Ele também indicava um processo que era comum aos discípulos dos mestres, dos rabis, aqueles que ensinavam a lei. Na escolha dos seus discípulos, eram os mestres que escolhiam os discípulos, e não os discípulos que escolhiam os seus mestres. Como se hoje, e aí, dentro de, por exemplo, se você for fazer uma academia de luta, você vai escolher lá qual academia você quer lutar, participar, treinar. Aí você, academia de fulano de tal, mestre fulano de tal, professor fulano de tal. Você escolhe seu professor. Você escolhe quem vai te ensinar. Mas quando se trata aqui de fazer discípulos, eram os mestres que escolhiam os discípulos, e não os discípulos que escolhiam seus mestres. Então tinha esse contexto da apresentação, as crianças iam, os pais levavam, numa esperança de quem sabe ele também não escolhe meu filho para ser um dos seus discípulos. E isso também diz respeito às características reconhecidas de Jesus como mestre. Aqueles pais reconheceram que Jesus, ou seja, carregava em si características de um mestre. Senão eles não tinham levado seus filhos lá. E isso aponta também para algo que nós devemos ter cuidado dentro do nosso relacionamento, não só para com os nossos filhos, mas também para com toda e qualquer criança. Nós não podemos nos colocar como empecilhos, como barreiras na aproximação das crianças para com Jesus. Nós não devemos ser impedidores, nós devemos ser facilitadores. É interessante essa apresentação, esse contexto, esse aspecto cultural, onde os pais levavam seus filhos para serem abençoados por um mestre, ou nesse caso por Jesus. E não é uma comparação, mas é um relato, um fato que me atentou. Há uns anos atrás, fazendo uma viagem missionária para o interior de Minas Gerais, uma cidade no interior de Minas Gerais, com 2.000 habitantes, mais ou menos, um pouco mais. A gente fez um trabalho lá evangelístico e numa noite, trabalho evangelístico, a gente disponibilizou 170 cadeiras, porque era o máximo que tinha de cadeiras. E a gente passou lá um filme, um cinema, e tinham muito mais de 170 pessoas, porque acabaram as cadeiras e tinha gente sentado, a gente fez num clube municipal, e tinha gente sentado nas aberturas, nos vãos, e tinha gente em pé. E eu lembro que no apelo que a gente fez depois do filme, foi um apelo muito simples, se as pessoas queriam receber Jesus como seu único e suficiente Salvador. Todas as pessoas que estavam ali dentro daquele clube vieram à frente. Todas. Todas as pessoas. Ninguém ficou. Eu lembro que nesse dia a gente ficou mais de 1h30 só orando pelas pessoas. Porque eram mais de 200 pessoas. E a gente orou uma por uma. E aí o que era interessante, o que foi muito interessante, é que a gente começou a orar, e as pessoas começaram a falar assim, olha, o meu filho, ele está em casa.
eu posso trazer ele aqui para vocês orarem por ele também? A gente falou, pode. Irmãos, e começaram a trazer criança de colo, bebê recém-nascido, trazendo, os pais iam em casa e voltavam com crianças, e a gente orando pelas crianças. É claro que isso tinha um contexto cultural, uma cidade muito voltada ao catolicismo, e no catolicismo tem isso, né, de levar e benzer crianças. Mas a gente aproveitou aquele momento para poder abençoar a vida daquelas crianças. A gente começou a consagrar crianças ao Senhor ali naquele momento e abençoar a vida daquelas crianças, daquelas famílias. Mas foi interessante, porque o desejo dos pais para o melhor para os seus filhos, e eles entenderam naquele momento, porque eles vivenciaram aquela experiência, que para os filhos deles o melhor também era experimentar aquilo que eles estavam experimentando. E eu fico imaginando isso na vida desses pais, ao levarem os seus filhos a Jesus, buscando isso para a vida dos seus filhos. E Jesus repreende a ação dos seus discípulos ao impedir, ao tentar impedir. Porque não era a função dos discípulos afastar pessoas de Jesus, mas era a função dos discípulos levar pessoas a Jesus. E eles estavam trabalhando de forma contrária. Dentro desse cenário, nós precisamos estar atentos a respeito do que nós estamos fazendo na nossa própria vida e avaliar se estamos aproximando crianças de Cristo ou afastando as crianças de Cristo. Nós não podemos ser impedidores do acesso às nossas crianças a Jesus. Nós temos que ser facilitadores, facilitar o acesso cada vez mais. Sabe por quê, irmãos? O mundo tem investido pesado para moldar crianças segundo os seus padrões. Estou falando alguma besteira aqui? Se você pegar meia horinha de um YouTube na vida, você vai ver o que eu estou te dizendo. E não é de agora. O mundo tem investido pesado para moldar crianças segundo o seu padrão. Porque eles querem evitar que essas crianças tenham acesso a Cristo logo cedo. Imagina uma criança aceitando Jesus, como a gente teve o privilégio, a gente tem o privilégio aqui de experimentar, ter essa experiência de ver crianças aceitando Jesus. Inclusive, nesses últimos meses, a gente tem batizado aí muitas crianças. Só na classe de batismo lá comigo tem 3, na faixa de 8, 9 e 10 anos. Se a gente impede esse acesso, a gente está impedindo que essas crianças vivenciem Cristo na sua vida desde a sua infância. Eu não sei quando que você aceitou Jesus na sua vida, eu não sei quando que você experimentou a experiência do batismo. Eu, graças a Deus, aceitei Jesus com 7 anos de idade. Fui batizado aos 8 e vivo no caminho desde então. Quantas experiências eu tive com Deus, porque eu tive um tempo enorme para estar com Ele desde a minha infância. Quantas coisas eu vivenciei, quantas as coisas eu experimentei. Às vezes a gente conversa, né, com pessoas a respeito da vida cristã, de coisas que aconteceram no passado, aí você começa a relatar, e a pessoa pensa, vem cá, quantos anos você tem? Porque você viveu tudo isso. Não é que eu seja velho, eu estou bem novo. Inclusive, tem pessoas que têm certeza que o pastor Rafael é mais velho do que eu. Dito e registrado. Mas
As pessoas não entendem, não compreendem e pensam que a gente, né, já está uma idade avançada. Não, é porque conheci Cristo mais cedo. Então pude viver experiências com Cristo mais cedo. Nós não podemos afastar esse privilégio das nossas crianças. Que maravilha seria que cada criança que entrasse aqui aceitasse Jesus como seu único e suficiente Salvador. Que adolescentes elas seriam ou serão, que jovens elas seriam ou serão, que adultos elas seriam ou serão, ou que pessoas já vivendo a sua velhice elas seriam ou serão, porque tiveram esse tempo todo. Quanto antes melhor. Por isso que o mundo tenta fazer de tudo para afastar as crianças de Cristo. As crianças do convívio e do contato com Jesus. Porque o mundo, como diz a palavra de Deus, jaz no maligno. O mundo, Satanás, como diz a palavra de Deus, só pensa em matar, roubar e destruir. Eles querem tirar, Satanás quer tirar das nossas crianças hoje um futuro lindo com Cristo. E nós não podemos permitir isso. Nós não podemos permitir que isso aconteça. Alguns sociólogos vão dizer que a transformação social de uma criança em adulto não passa pelo desenvolvimento físico. Isso é um processo que a gente conhece como adultização. E a leitura que o mundo fez a respeito disso é muito assertiva, tanto que eles utilizam em benefício próprio. O que eles fazem? Entendendo que a criança hoje é um agente de transformação sociocultural na sociedade. Eu não estou falando de adulto, eu estou falando de criança. Hoje uma criança é capaz, dentro da sua fase na sua fase infantil, de influenciar a transformação sociocultural de uma sociedade, como criança. E você acha que o mundo está alheio a isso? Não. Sabendo disso, eles tentam cooptar essas crianças para o propósito de Satanás. Não à toa, olha só, Jesus já sabendo disso, há milhares de anos atrás disse: deixai vir a mim as crianças, não as impeçais. Porque delas é o reino dos céus, é o reino de Deus. Não as impeçais, porque o reino de Deus pertence a elas. O inimigo fica furioso em saber que crianças já pertencem ao reino de Deus e ele quer tirar elas de lá de qualquer forma. E nós não podemos ser os agentes impedidores da ação de Deus na vida das crianças. Por isso motivo as crianças são preciosas para o reino, mas elas também são muito valorizadas pelo império das trevas, porque crianças são uma tela em branco e absorvem aquilo que é dito a elas como verdade. Agora, se você imprime ao coração de uma criança a verdade, ela vai viver a verdade durante a sua vida toda. Como diz Deuteronômio no capítulo 6, olha como é que Deus já se preocupava com isso há milhares e milhares de anos e colocava isso como uma direção aos pais. Deuteronômio 6, de 6 a 7. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. As palavras a qual o texto se refere aqui é as palavras anteriores, quando Jesus diz: eu sou o teu Deus e tu me terás como teu por Senhor. Ele diz: olha, isso que eu estou te dizendo, que eu sou o teu Deus,
e vocês me reconhecerão como Senhor da vida de vocês, isso você tem que inculcar na cabeça dos seus filhos. Eu botei essa versão porque eu gosto. Inculcar. É colocar na mente. Repetida vezes. O tempo todo. Você já percebeu que dentro de do uso das mídias, principalmente YouTube, vídeos, né, internet, você percebeu como é que as coisas são repetitivas? Você já ouviu aqui do Baby Shark, né? Já ouviu, né? Baby Shark. Vai ver quantas visualizações esse vídeo lá, vai no vídeo original, vê quantas visualizações tem. E quer música mais repetitiva do que essa? Baby Shark, tchururu, tchururu, Baby Shark, tchururu. E a criança sai dali repetindo. Quando a Bíblia fala que os filhos das trevas são mais sagazes que os filhos da luz, a gente deveria prestar mais atenção nisso. Porque Satanás tem se utilizado de princípios que são bíblicos para poder usufruir do seu plano maligno. Mas Satanás utiliza princípios bíblicos, os princípios que Deus criou para reger o universo. Sabe o princípio da semeadura e da colheita? Aquilo que o homem semear, isso também ceifará? Só serve para crente? Só serve para crente? É um princípio bíblico. A gente tem que entender que os princípios que Deus determinou, eles são funcionais. Você acredita que eu já conheci pessoas não crentes que dão dízimo? Não crentes, não vão na igreja, mas dão dízimo. Aí uma vez um rapaz, falei, cara, você não vai na igreja, você não é crente, você dá dízimo? Claro. Lá diz que repreende o devorador, e desde que eu dou... Não é uma fala aqui da prosperidade, estou relatando o que o rapaz me disse, tá? Não crente. Foi o que ele me disse. Desde que eu comecei a dar o dízimo, tudo começou a dar certo na minha vida. Ele disse, o cara não crente. E ele começou a dar o dízimo. E ele dava o dízimo. E não pisava numa igreja. Mas não é princípio bíblico de que, dando o dízimo, confiando naquilo que Jesus disse, ele repreenderia o devorador? Satanás tem se utilizado desses princípios. Provérbios 22, 6. Instrui o caminho em que se deve andar, o menino no caminho que se deve andar, e até quando ele envelhecer, não se desviará dele. Ou seja, nós não podemos ser uma barreira no caminho das crianças até Cristo. Precisamos ser facilitadores, mas para isso nós precisamos estar no mesmo caminho e sermos bons exemplos para que elas sigam, porque crianças imitam o que os outros fazem. Os pais daquelas crianças levaram elas até Jesus porque acreditavam nele. Acreditavam que os seus filhos podiam ser abençoados por ele. E essa crença dos pais direcionou as crianças até Jesus. E eles passaram também a acreditar naquilo que Jesus podia fazer por eles. É a crença dos pais, é a crença de nós adultos que direcionam a crença das crianças. Em relação a Cristo, em relação a Jesus. Por isso a importância dos pais na influência da vida espiritual das crianças. Por isso é importante investir pesado no desenvolvimento espiritual de uma criança e não esperar ela se tornar um adulto problemático para tentar resolver depois. Hoje não, mas antigamente tinha muito isso. A gente arrumava umas arapucas, fazia aquelas coisas para as crianças, mas a intenção nunca era as crianças em si, mas tentar atrair os pais.
E a palavra de Deus diz que as crianças são tão dignas do reino de Deus quanto qualquer outra que decida ir até Ele. E nós não podemos mudar essa realidade. Nós devemos reforçar isso na vida das nossas crianças a cada dia. E a gente precisa investir dentro daquilo que está na nossa possibilidade, mas o pouco que fazemos já é muito. Hoje aí nós temos o nosso ministério infantil, onde você pode investir a sua vida, abençoando a vida de criança, se voluntariando para trabalhar. A gente está querendo reabrir o ministério infantil à noite e não consegue, porque não tem professora para ficar à noite com as crianças. A gente precisa de pessoas para poder... eu quero investir na vida das crianças, então se voluntarie, eu vou ajudar no ministério infantil, eu vou ali abençoar crianças ali, ensinando a palavra, cuidando delas. Está vendo como é simples? Nem tudo é dinheiro, nem tudo é gasto, nem tudo é um vídeo mirabolante que a gente tem que fazer. Ou algo nesse sentido. Nós só precisamos nos importar. Invista na vida espiritual das crianças para que elas venham ter uma infância, uma adolescência, uma juventude e uma vida adulta e uma velhice com Cristo. E por último, sejam como ela, Jesus vai dizer no versículo 15, com toda certeza vos asseguro, aquele que não receber o reino de Deus como uma criança jamais terá acesso a ele. A gente já externou que o acesso às crianças a Cristo passa muito pelo o foco que elas têm em acreditar. Quando Jesus ele fala, olha, aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, ele está falando na sinceridade de confiar que uma criança tem. Para aquelas crianças, Jesus era um estranho. Mas quando os pais falaram, olha, ele é o mestre, elas não se questionaram a respeito disso. Elas confiaram naquilo que foi dito e foram para cima. Porque crianças confiam. Quantas vezes quando nós nos adultizamos espiritualmente e passamos a desconfiar da direção de Deus para a nossa vida. Quando a palavra de Deus diz, olha, vai lá e faz isso. E a gente, será? Tem certeza, Deus? E Jesus ele aponta o caminho inverso dizendo o seguinte, olha, aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, com confiança, com sinceridade, com pureza, com lealdade, com fé, não terá acesso a ele. Essa atitude nos ensina como nós devemos lidar com as coisas do reino de Deus, principalmente na nossa capacidade de crer, de acreditar. É interessante, porque se uma criança acredita no Papai Noel, você não convence ela do que é um homem fantasiado. Ela vai, se você andar em 10 shoppings, e em 10 shoppings tiver lá alguém fantasiado de Papai Noel, ela vai achar que o Papai Noel foi de um shopping para o outro. Por quê? Porque ela acredita naquilo. Para ela aquilo é real. Ela recebe aquilo como verdade absoluta. E aí, quando nós vamos crescendo, a gente vai entendendo determinadas coisas do tipo, não, é um homem fantasiado. É um cara trabalhando ali no shopping, o outro trabalhando. São várias pessoas fantasiadas. Percebe que a perca ou a perda da inocência abre os nossos olhos para a desconfiança? Perder a nossa inocência espiritual faz com que nós passamos a desconfiar de verdades absolutas. Precisamos viver a realidade do Evangelho na nossa vida como uma criança. Como? Crer somente e verás a glória de Deus. Simplesmente acreditar. Simplesmente aceitar como verdade aquilo que nos foi dito. Sem questionar, sem titubear, sem duvidar. É o que a Bíblia diz, então a gente faz.
É o que a Bíblia diz para não fazer, então a gente não faz. Simples. Simples. Assim como uma criança. E só teremos acesso ao reino se vivenciarmos uma realidade de vida espiritual dessa forma. Aí uns perguntam, por que isso é pecado? Porque a Bíblia diz que é pecado e ponto final. Quando a gente tenta, você já percebeu quando a gente tenta, de alguma forma, tecer algumas elucubrações a respeito de determinadas coisas que a Bíblia taxa como sendo, a gente começa a achar ou relativizar aquilo para poder a gente conseguir dar uma escapadinha pela tangente, fugir pela saída da direita. Quando nós deveríamos viver uma vida de forma sincera, leal, crendo somente em verdades absolutas, ou seja, a Bíblia diz, é pecado. E aí não ficar questionando, mas por que é pecado? É pecado porque a Bíblia diz que é pecado e ponto final. E se a Bíblia diz que é pecado e não é para fazer, não faça. Mas a gente vai se envolvendo para tentar de alguma forma aplacar aqueles desejos carnais. Lembra que eu falei no início, Romanos capítulo 8, a inclinação, a mentalidade da carne, a gente às vezes deixa tomar conta da nossa vida e a gente começa a agir de forma antinatural. Lembre-se, em Gálatas capítulo 5, diz que o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, mansidão, benignidade, longanimidade, domínio próprio, paciência. Fruto é coisa natural, é algo natural, nasce. No contexto contrário, o apóstolo Paulo chama o pecado de obras da carne. Por quê? Obra demanda esforço. Para o crente pecar é forçoso, porque tem que arrumar subterfúgios para pecar. E aí começa a tentar procurar na palavra de Deus as escapatórias. Quando a Bíblia diz, é pecado, não faça. Simplesmente. Seja como uma criança. Acredite na verdade, pronto, final. Por que você tem certeza que Jesus vai voltar? Porque Deus disse que Ele vai voltar. Ponto. João capítulo 14, versículo 2 e 3. Eu vou preparar a morada, mas eu voltarei e os levarei para mim mesmo. Por que você acredita nesse negócio de família tradicional? Casamento só entre homem e mulher? Porque Deus disse que é assim que tem que ser e ponto. E deixará o homem, o seu pai, a sua mulher, se unirá, o seu pai e a sua mãe se unirá à sua mulher, e serão os dois em uma só carne. Ponto final. Deus disse é. Por que você ter essa certeza de que nada vai faltar na sua vida? Porque Deus disse que nada vai faltar. Ele diz que Ele é o meu pastor, nada me faltará. Ponto. Mas eu fico duvidando, será? Será que não vai faltar? Minha despensa está vazia, Deus disse que não ia faltar nada e está faltando. Então Deus mentiu para mim? Não. É preciso acreditar como uma criança. Se Deus disse, é e ponto final. Quantas vezes na minha vida eu abri a despensa e não tinha nada, e eu agradeci a Deus, porque Ele disse que nada ia me faltar, e de repente o milagre acontecia. Porque eu resolvi acreditar e ponto. Por que você acredita em tudo que está escrito na Bíblia? Tudo que Deus falou está na Bíblia. Porque Ele disse. 2 Timóteo 3,16, toda a Escritura é inspirada por Deus, proveitosa para ministrar a verdade, para corrigir os erros, para repreender o mal e nos ensinar a maneira correta de viver. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, Deus falou através de homens santos, inspirando. Crianças não vivem preocupadas porque elas são dependentes de alguém, ou seja, elas sabem que alguém está cuidando delas, elas simplesmente confiam no cuidado,
Para de se preocupar. Receba o reino de Deus como uma criança. Simplesmente confie que tem alguém cuidando de você. Pare de ficar preocupado. Pare de andar ansioso. Confie somente que Deus, o seu Pai, está cuidando de você. Meu filho Bento, quando ele está com fome, ele só fala assim para mim: estou com fome. Ele não vai lá para a cozinha, pega lá 1 quilo de arroz e o alho e faz um feijão, um arroz. Ele não faz, ele fala: estou com fome. Por quê? Ele procura o pai e a mãe porque sabe que é ele que vai prover a comida. Ele não tem preocupação nesse sentido. Ele só sente, transmite e a gente atende a necessidade. E quando ele precisa pedir, porque na maioria das vezes a gente sabe exatamente o que ele precisa e atende antes. Aí vem Jesus e diz assim: olha, vós que sois maus, sabei dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu. Você acha que Deus vai te deixar assim? Antes de você externar sua necessidade, Ele já proveu para você. Basta crer como uma criança. O reino de Deus pertence aos que confiam nele. E só os que confiam no Senhor podem pertencer ao reino de Deus. Assim como uma criança. Deus abençoe a sua vida nesta manhã. E que verdadeiramente você possa receber o reino de Deus como uma criança. Confiando em Deus, confiando naquilo que Ele pode, quer e vai fazer na sua vida.